A suspensão traseira da Ferrari custou 2,5 milhões de euros e sabíamos que não iria funcionar. Durante 4 meses falou-se deste fatídico atualização que depois chegou em julho. Primeiro testado em Mugello, depois estreado em Spa-Francorchamps e agora surgem os resultados. Bastidores. No vídeo de hoje vamos ver em detalhe por que a atualização da Ferrari falhou e o que se sabia em Maranello. Vamos ver as declarações de Ralf Schumacher e Gerhard Berger sobre o ambiente da Ferrari. Há também alguns rumores que chegam de Inglaterra prejudicando Hamilton como se estivesse descartado em 2027 em benefício de outro piloto. Vamos falar sobre a questão da dupla paragem nas boxes para o GP do Qatar. Este fim de semana será o GP de Las Vegas, então fiquem atentos a isso. Por fim, falamos da Red Bull, de Christian Horner e muito mais. Antes de começarmos, por favor, deixe um gosto de apoio e veremos tudo em detalhe. Em Maranello, já tinham conhecimento antecipado de que aquela atualização na suspensão traseira não solucionaria os problemas do carro, e mesmo assim optaram por produzi-la, investindo mais de 2,5 milhões de euros. O problema da SF25 tem origem há muito tempo. Já nos bancos dinâmicos, quando o carro ainda não tinha tocado na pista, o grupo liderado pela Ucherra percebeu que algo não estava certo. A traseira do carro não funcionava, instável, difícil de controlar e incapaz de operar perto do asfalto sem consumir demasiado o Planck. Nos testes em Bahrein chegou a confirmação, a Ferrari não conseguia aproveitar a altura ao solo ideal, aquela testada no projeto. Isto significava algo bastante simples, menos carga aerodinâmica em praticamente todas as condições. Outras equipas, especialmente a McLaren e a Red Bull, compreenderam como deslocar o ponto de desgaste do fundo para a parte frontal, protegendo assim as zonas mais críticas. A Ferrari não conseguiu, e o resultado foi que, a cada tentativa de baixar o carro, o SF25 saía da janela de utilização ideal. A estratégia da Ferrari foi alterar a cinemática traseira. Na verdade, para tentar corrigir essa situação, a Ferrari interrompeu as outras atualizações e focou-se quase exclusivamente na suspensão traseira. O objetivo era estabilizar a plataforma aerodinâmica nas fases mais delicadas, especialmente na travagem. Assim, modificaram o primeiro braço do triângulo superior, deslocando o ponto de ataque na vertical e na longitudinal, alongando o link e aumentando a função anti-lift. Em palavras simples, queriam uma traseira que mergulhasse menos na travagem. Pena que ao aumentar o anti-lift, se corre o risco de piorar o squat na aceleração. Era um compromisso bastante delicado, e de fato, o comportamento global do carro permaneceu praticamente inalterado. A verdade é que a atualização não resolveu absolutamente nada. A atualização levada para a pista no GP da Bélgica só alargou um pouco a janela de configuração. Útil? Sim. Resolutivo? Não. Os problemas iniciais, a altura ao solo, o desgaste do Planck, a instabilidade do eixo traseiro mantiveram-se. Mas a traseira estava mais pesada do que a Ferrari já sabia. Aqui chega a parte surpreendente. Antes de entrar em produção, a nova suspensão foi testada durante dias no simulador. Um dos pilotos da Ferrari durante os testes, cujo nome não é mencionado, mas é um dos 3 que trabalham regularmente no simulador, foi bastante claro no briefing final. Não invistam nesta atualização, o problema não se resolve. O feedback foi bastante claro. Após 2 dias de sessões intensas, o piloto concluiu que a atualização não traria vantagens reais. A Ferrari, no entanto, não encontrou confirmações nos dados e, após semanas no projeto, tomou uma decisão que hoje pesa. Construíram a suspensão mesmo assim. Seguiram-se os testes no 7-Post Rig que não convenceram. E assim se explica o atraso antes da estreia em pista. O custo superior a 2,5 milhões de euros é outro ponto crítico, pois a atualização exigiu um investimento superior a 2,5 milhões de euros retirados do limite orçamental, e portanto de outros desenvolvimentos potencialmente mais úteis. Foi uma tentativa desesperada? Provavelmente sim, era justo tentar, talvez às vezes só a pista possa confirmar ou desmentir as simulações, mas aqui a pista não salvou a situação. Enfim, uma atualização já morta antes de nascer, a suspensão deu à Ferrari um pouco mais de margem nos ajustes, mas nunca resolveu o verdadeiro limite do SF25, ou seja, uma traseira que não funciona às alturas necessárias para extrair carga do fundo. O projeto começou mal e esta atualização não tinha base para mudar a temporada. O mais difícil de aceitar é que a Ferrari sabia e fez mesmo assim. O ponto-chave é que a Ferrari gastou mais de 2,5 milhões de euros numa atualização que depois não funcionou, ou melhor, não melhorou o desempenho da Ferrari em pista. De fato, enquanto a McLaren e a Red Bull desgastam mais o fundo num ponto que não é controlado pela federação, porque o Planck é consumido em pontos afastados dos sensores da federação, onde são realizados os controlos, pelo contrário, a Ferrari, quando baixa bastante o monolugar, desgasta muito o Planck na parte dianteira e traseira, onde os sensores da federação intervêm para medir o desgaste excessivo do Planck. E aqui compreendemos claramente a razão da eliminação da desqualificação na China, quando a Ferrari finalmente conseguiu manter o ritmo das outras equipas de topo, demonstrando ser um carro superior aos demais. Nessa corrida a Ferrari não estava em conformidade segundo a federação.
A atualização da suspensão traseira, portanto, não trouxe melhorias visíveis e isso faz nos perceber o quanto meses de desenvolvimento não tiveram impacto na SF25 e talvez esse dinheiro pudesse ter sido investido noutras atualizações. Mas vamos ouvir os rumores que circulam em Inglaterra sobre Hamilton. Lewis Hamilton e a Ferrari separar-se-ão em 2027 e, segundo várias fontes, a equipa já escolheu o seu sucessor, Oliver Bearman. Estas são as indiscrições a circular em Inglaterra e já não é só um simples rumor. Em Maranello, veem-no como o talento a proteger antes que outra equipa de topo o leve. Um ponto é certo, Hamilton ficará na Ferrari em 2026 para guiá-la na nova era regulamentar. O objetivo é dar-lhe uma última chance real com um carro totalmente diferente dos carros e efeito solo que ele nunca gostou. O contrato com Lewis Hamilton, que entrará em vigor após a opção atual, termina em 2027, com várias cláusulas que lhe permitem decidir o seu futuro com base no desempenho. Se Hamilton se sentir confortável com a Ferrari de 2026, poderá ficar. Se, no entanto, a sintonia não surgir, a escolha do substituto já está definida. O nome é Oliver Bearman. Gunther Steiner é o primeiro a afirmá-lo sem rodeios. Perguntam-lhe se Bearman deve substituir Hamilton e ele responde de forma direta. Se Hamilton não estiver ao nível, Bearman deve ocupar o lugar. Está a fazer um trabalho fantástico. Steiner vai ainda mais longe. Bearman começou a temporada com alguns erros, mas agora está tão limpo como poucos, está a superar um piloto mais experiente e muito mais bem pago, e se a Ferrari não o promover em 2027, ele acabará certamente noutra equipa de topo. Em suma, não é apenas talento, ele já está pronto. Desde Inglaterra, confirmam, a Ferrari escolheu-o e é apenas uma questão de tempo. De facto, Ted Kravitz, da Sky Sport Fórmula 1, alguém que conhece o paddock de cor, reforça a afirmação. É tão certo como o nascer do sol, Bearman substituirá Hamilton na Ferrari. E acrescenta um detalhe importante, os nazis estão convencidos de mantê-lo em 2026 para que cresça nos novos carros antes de dar o salto para a Ferrari. Um percurso parecido ao de Leclerc na Alfa Romeo. Contudo, Kravitz levanta uma dúvida, não tem certeza se Leclerc ficará por muito tempo. Traduzido, a linha futura da Ferrari pode também tornar-se o Eclair Bearman, ou Bearman, e outro grande nome, no caso de Hamilton decidir permanecer. Em suma, Hamilton faz parte do presente da Ferrari, mas Bearman representa o futuro que Maranello não pode permitir-se perder. Por isso, se 2026 não convencer Hamilton, a Ferrari fechará o círculo. O britânico passará o testemunho a outro britânico, alguém que cresceu na academia da Ferrari e agora é considerado demasiado forte para arriscar deixá-lo ir. Ainda há regras que mudarão para o próximo ano e serão confirmadas a 10 de dezembro. Vamos ver em detalhe. Lewis Hamilton corre sempre com o número 44, uma marca pessoal icônica, mas a partir de 2026 isso pode mudar. De facto, na última reunião da comissão de F1, realizada nos escritórios da Federação em Londres, discutiu-se o novo regulamento e foram tomadas decisões que abrem um cenário completamente novo. Os pilotos poderão mudar de número durante a carreira, uma regra nunca vista na era moderna. A decisão é das equipas. Números finalmente livres. Desde 2014, cada piloto tem de manter o mesmo número durante toda a carreira. A comissão de F1 decidiu eliminar esta restrição. A partir de 2026, cada um poderá escolher mudar de número quando quiser. Quem realmente o fará é algo a ver, mas Hamilton poderá ser um dos nomes na lista. Outras decisões são esperadas para 2026. Diversos temas sobre o regulamento técnico e a imagem dos monolugares foram discutidos. A 10 de dezembro, as versões finais dos regulamentos serão reveladas. Técnico, desportivo, financeiro e operativo. Uma base final dos regulamentos de 2026. O tema dos 2 pitstops obrigatórios ainda não foi encerrado. A FIA, com a Pirelli e as equipas, irá avaliá-lo após as primeiras corridas de 2026. Se o formato não funcionar, será revisto. Pelo menos 55% da carroçaria deverá ser pintada. Fim aos monolugares todos em carbono. A partir de 2026, cada veículo deverá ter pelo menos 55% da superfície pintada com o objetivo de tornar os carros mais reconhecíveis, evitando grelhas cheias de carros cinza carbono quase idênticos. E encorajar as equipas a se distinguirem visualmente. O sistema de arrefecimento dos pilotos será ajustado, pois o colete de arrefecimento introduzido este ano trouxe mais problemas do que soluções. Muitos pilotos queixaram-se e a FIA decidiu redesenhar todo o sistema, visando a versão mais eficaz já a partir de 2026. Estas são as principais mudanças que veremos no próximo ano. Será interessante ver se algum piloto mudará o número de corrida e também a regra dos pitstops obrigatórios e, claro, sobre os carros pintados. É importante ter carros pintados em mais de metade, concordo com esta regra, para torná-los únicos e identitários. Vejamos as declarações de Ralf Schumacher sobre Leclerc. Lars Schumacher envia uma mensagem clara a Charles Leclerc. Não confies muito na Ferrari, prepara um plano B. Ele faz tudo o que pode, mas não chega. Para Schumacher, a temporada do Monegasco é sólida, 7 pódios com um carro que não funciona e prestações sempre no limite. Mas não é esse o ponto. Falando a Sky Sport Germany, o ex-piloto foi direto. Se eu fosse Leclerc, perguntaria qual o sentido disto tudo. Schumacher elogia-o, dizendo que é um rapaz simpático, ideal para a Ferrari. Lembra que está quase a casar e que como pessoa representa a imagem que Maranello quer.
Mas depois chega a crítica, não se pode confiar apenas na boa vontade. A Ferrari desiludiu todos, a chegada de Hamilton deveria ter sido a faísca para o relançamento. Em vez disso, a realidade foi outra. 2025 sem vitórias, escuderia caiu para quarto no campeonato de construtores. Nenhum fim de semana em que a Ferrari pareceu capaz de vencer. O ponto de ruptura nas palavras duras de John Elkann sobre os pilotos. Falem menos e conduzam mais. Uma frase que fez explodir o descontentamento entre os adeptos e aumentou a pressão num ambiente já no limite. Eu já teria enviado o meu gestor a pedir explicações. Schumacher disse que não foge à questão. E acrescenta, eu tinha sempre um plano B em situações deste gênero. Leclerc deveria fazer o mesmo, não me deixaria enganar. A mensagem é clara, Leclerc deve manter a lucidez, não se deixar levar por promessas e, sobretudo, não vincular o seu futuro apenas a uma Ferrari que nos últimos anos mais desiludiu do que cumpriu. E a pergunta que importa é, o que fará Leclerc? A Ferrari é a sua casa desde sempre, é a equipa onde cresceu e construiu toda a sua identidade na Fórmula 1, e é a equipa que ama desde pequeno, sempre desejou correr na Ferrari. Mas quantos anos pode ainda esperar? O 226 trará um novo regulamento, um novo carro e outra revolução técnica. Se a Ferrari não descolar rapidamente, Leclerc terá de tomar uma decisão difícil, permanecer fiel ao projeto ou começar realmente a procurar outras opções. E se Ralf Schumacher pressionar Leclerc dizendo que ele precisa de um plano B, deve olhar à sua volta, procurar outra equipa onde possa lutar pelo Mundial. Então falamos de outra equipa de topo, como Aston Martin, McLaren, Mercedes ou Red Bull. Por outro lado, temos o ex-piloto Gerhard Berger, que é mais cauteloso. De facto, Berger avisa a Ferrari que, quando não se ganha, todos ficam emocionais, é necessária calma. Recordemos que já passou mais de um ano desde a última vitória da Ferrari, o sucesso de Carlos Sainz na Cidade do México em outubro de 2024. Um jejum que ninguém em Maranello esperava, especialmente após um final de 2024 em crescimento, em que a equipa vermelha quase alcançou o Mundial de Construtores contra a McLaren. Berger conhece bem Maranello, correu 96 grandes prêmios e conquistou 5 vitórias com a Ferrari e analisa o ano de 2025 da equipa. Na Ferrari, as expectativas são sempre mais altas comparando com outras. Se acabarem em quarto, é insuficiente. A questão é que a Ferrari está perto do segundo lugar, mas para a Ferrari o segundo lugar nunca é um objetivo aceitável, é o mínimo exigido. E é daqui que nasce a pressão. Quando os resultados não chegam, todos ficam emotivos. Berger comenta também as palavras de Elkann, que provocaram reações fortíssimas nos adeptos. Quando o sucesso não vem, todos ficam emotivos. É difícil para mecânicos, engenheiros, gestores, pilotos, a mensagem é clara. Não é apenas um problema técnico, mas também de ambiente, nervosismo e expectativas. E sobre isto, Berger está de acordo com Juan Pablo Montoya, que segue a mesma linha do piloto austríaco. No entanto, Berger defende os pilotos. Leclerc está a trabalhar muito bem, e Hamilton está a fazer tudo para ganhar outro Mundial. O problema não são eles, é o contexto que não funciona. A coisa mais importante é manter-se unido. De facto, o conselho do ex-piloto austríaco é simples e contundente. Calma, continuidade e coesão. E acrescenta um exemplo preciso. Quando Jean Todt chegou, foram necessários anos para que a Ferrari se tornasse a equipa dominante que todos recordam. Por outras palavras, não se reconstrói uma equipa vencedora transferindo culpas ou perdendo a cabeça. É necessária a estabilidade e um projeto a longo prazo, mesmo que os resultados demorem a chegar. Veremos se os resultados chegarão a longo prazo. Seguramente a visão de Berger é mais racional, é necessário um pouco de calma e lucidez para o futuro, até porque, digamos claramente, esta Ferrari deste ano foi um projeto falhado, mas há muitas expectativas para o próximo ano também, porque o grupo de trabalho é escolhido por Vasseur, com Loic Serra, Jerome D'Ambrosio, vários técnicos chegaram à Ferrari, outros saíram. A equipa foi alterada e está plenamente preparada para o próximo ano. Já deram início ao projeto da Ferrari para 2026 há vários meses e observaremos os resultados a partir de janeiro. Há muitas expectativas, Hamilton quer confirmar-se na Ferrari, quer permanecer no ambiente e falo-a se vir resultados concretos. Mas vejamos como se está a preparar a Red Bull. Mick diz que assumiram o maior risco da era moderna. 2026 será um salto no escuro, segundo Mick. O risco será construir uma unidade de potência internamente. Com a parceria Red Bull Powertrains mais Ford, a equipa construirá sozinha a sua própria unidade de potência para 2026. Mack diz claramente que não existe um desafio tão louco na história recente da Fórmula 1. E de facto é verdade. Num regulamento onde a Power Unit conta imenso, aventurar-se num projeto completamente novo é um risco enorme, mas a longo prazo pode também ser um grande sucesso. Michi disse que já ouviu o motor, o som é incrível. De facto, num vídeo publicado pela própria Red Bull, o chefe da equipa admitiu já ter ouvido o novo motor. Claro que ouvi, o som é incrível, deixemos de lado se será rápido. A unidade de potência está há semanas no banco de ensaio e agora entra-se na fase crítica, os últimos 2 meses, onde cada componente deve ser validada para evitar desastres na pista. Um desafio que pode decidir o futuro de Verstappen. O projeto de 2026 da Red Bull já está avançado. O problema é que ninguém sabe o nível dos adversários, nem o da unidade de potência da Red Bull Ford, comparado com Mercedes, Ferrari, Honda e Audi.
Aqui está o ponto crucial. O desempenho e o novo motor são essenciais para convencer Max Verstappen a ficar. Se o motor for competitivo, a Red Bull pode continuar o seu ciclo vitorioso. Se falhar, arriscam tudo, resultados, projeto técnico e até mesmo o seu campeão do mundo por 4 vezes. E isso é verdade, porque se a Red Bull não for competitiva com o seu motor e produtos internos, Verstappen irá certamente embora. Quer um carro competitivo que lhe permita lutar pelo título. Existem várias opções em cima da mesa, certamente a Mercedes, que Toto Wolff está aberto a receber Verstappen na equipa. Demonstrei este ano que tentaram contratar um 4 vezes campeão do mundo, mas acabaram por manter Haas. Na minha opinião, a Mercedes não precisa de pilotos, porque Russell e Kimi são muito fortes, mas certamente quando tens um 4 vezes campeão do mundo como Max Verstappen no mercado, não podes ignorá-lo, e o próprio Toto Wolff disse isso. No entanto, Verstappen considerará certamente também a Aston Martin para substituir Alonso ou para ocupar o lugar de Stroll, se o carro com motor Honda for competitivo. Recordemos que há Adrian Newey na equipa, que pode fazer as coisas funcionarem, como já demonstrou no passado com a McLaren, Williams e Red Bull. Mas, segundo Eccleston, Horner poderia realmente ir para a Ferrari. De facto, Eccleston não se esquivou quando lhe perguntaram sobre o futuro de Horner. Não excluiria a Ferrari, lá é um caos completo. E Elkann está até a insultar os seus 2 pilotos. Palavras duras e habituais de Eccleston que retratam perfeitamente o estado da equipa. O ambiente está tenso, as tensões estão a aumentar e um presidente que acabou de atacar Hamilton e Clerc dizendo que deveriam falar menos. Eccleston também acrescenta uma crítica lateral. Certamente não estava a comprar em Aston Martin com Horner. Se Newey saiu da Red Bull, talvez tenha sido porque não queria mais trabalhar com Christian Horner. A Ferrari já tinha contactado Horner antes de ele ser despedido da Red Bull, mas as conversações não levaram a nada. Agora a situação mudou. A Ferrari enfrenta problemas. Elkann está no centro após suas declarações. A Suri está sob pressão apesar da confiança pública do presidente e o ambiente está agitado, precisando de liderança. Contudo, Horner tem outra via mais viável dentro da Fórmula 1. Horner teria encontrado os financiadores para tentar adquirir uma equipa e lançar um novo nome como a 12ª equipa dentro da Fórmula 1. É um plano ambicioso, mas requer tempo, garantias da federação e uma estrutura enorme. Um regresso imediato ao paddock seria mais célere com uma equipa já estabelecida. No entanto, ingressar na Ferrari atualmente parece ser uma tarefa complexa, uma vez que Elkann reafirmou o projeto técnico e a liderança de Vasseur. Contudo, o nome da Ferrari ressurge de forma forte. E há um detalhe importante, Vasseur não está a convencer. Elkann expressou confiança antes do Grande Prêmio do ZEUA, mas internamente surge outra verdade. Aquela declaração serviu mais para calar os terceiros do que para realmente tranquilizar o time principal. A posição de Vasseur, portanto, não está assegurada e terá a última oportunidade em 2026. Caso falhe, talvez até antes da metade da temporada, o nome de Horner tornar-se-á automaticamente o primeiro da lista, para se tornar o futuro time principal da Ferrari. Este é o pensamento de Eccleston e veremos se também refletirá o da Ferrari. Horner poderia optar pelo caminho mais longo de uma nova equipa ou entrar diretamente no coração da Ferrari para tentar construir algo internamente. A última notícia que quero comunicar é que para o GP do Qatar estão confirmadas 2 paragens obrigatórias para todos, e cada conjunto de pneus pode fazer até 25 voltas. Também são contadas as voltas feitas nos treinos livres, enquanto são excluídas as voltas de formação e de reconhecimento e as voltas após a bandeira de xadrez. A escolha surge em 2024, quando o nível de desgaste atingiu níveis críticos, consumindo demasiado o pneu dianteiro esquerdo. Por isso, a Pirelli quer garantir a segurança e evitar que ocorram situações desagradáveis, como uma possível furo que poderia colocar em risco os pilotos. Claro, os pneus disponíveis serão os C1, C2 e C3, os compostos mais duros da Pirelli. Deixem os vossos comentários e opiniões sobre os temas do vídeo. Como sempre, não se esqueçam de dar like, subscrever e ativar notificações para não perderem vídeos no canal. Dall'Assituto, até o próximo vídeo!